Acompanhe, irmãos, com atenção. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eu já esqueci, né? Desculpe, irmãos. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Que o Senhor nos dê instrução no seu Espírito, nas reflexões que fazemos da sua palavra. Há uma instrução aqui muito própria, muito boa, irmãos, para nós que enfrentamos os nossos conflitos no dia a dia, seja na família ou na igreja, no trabalho ou na cidade, nas áreas financeiras ou mesmo na nossa espiritualidade. É preciso que, antes de tudo, que se tome qualquer decisão, que se dê qualquer passo, que se lance na formação de qualquer projeto, de qualquer ideal, se tenha uma visão mais ampla possível do problema. Aqui é uma inundação, algumas cidades estão sofrendo aí de novo com inundações, né? E essas inundações geram necessidades, e as necessidades às vezes geram conflitos também. O que nós podemos perceber, irmãos, é que está sendo avaliada a situação da igreja. A igreja cresce, é isso que o texto menciona. O número do discípulo aumenta. Algumas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária, devido ao crescimento da igreja. Os apóstolos estão fazendo a avaliação da causa, e eles estão identificando então que eles precisam de mais trabalhadores, para que esse problema seja resolvido, para que não exista mais reclamações, para que não sejam mais procurados, quem sabe, por outros grupos reclamando de outras necessidades, de outras pessoas. Eles não dão mais conta. A visão alargada e ampla da situação, da circunstância, a avaliação que eles fazem da vida da igreja e da necessidade da igreja, lhes trazem essa certeza. O caminho é a gente conclamar mais gente, é a gente incumbir mais pessoas dessas tarefas e de outras tarefas que possam estar agora sendo necessárias. Quando nós éramos pequenos, nós mesmos cuidávamos. Quando nós tínhamos 120, nós conhecíamos cada um, nós falávamos com todos, nós mesmos assistíamos todas as vidas, as coisas eram depositadas aos nossos pés, sobre a nossa responsabilidade, e nós então distribuímos à medida que alguém tinha a sua necessidade. As ofertas eram trazidas, os bens eram vendidos e doados os seus valores, os mantimentos eram arrecadados dos irmãos da igreja, e nós conseguimos enxergar muito bem quem precisava do quê? Que tipo de apoio, que tipo de auxílio, que tipo de socorro nós tínhamos que levar a cada vida, a cada família, a cada pessoa. E nesse momento, quando chega então a reclamação dos helenistas, eles fazem uma avaliação e buscam uma visão ampla do porquê do problema, de como ele surgiu, e aí eles começam então a pensar nas possibilidades de como atender, de como resolver. Então é preciso que você faça isso também lá com a sua casa. Por que surgiu os conflitos? Situações financeiras que hoje não são iguais como eram antes. Às vezes os conflitos surgem por causa das necessidades financeiras. Enquanto a gente ganha melhor, enquanto a gente ganha bem, enquanto a nossa conta bancária está sendo bem abastecida, nós não vemos o quanto as coisas estão caras.
Você já percebeu isso? Nós começamos a identificar o alto custo das mercadorias, daquilo que a gente faz, do combustível que a gente põe no carro, do imposto que a gente paga, normalmente quando nós estamos com os nossos cofres baixos, ou abaixando, quase chegando no vermelho, ou quem sabe, vivendo no vermelho. Quando os recursos estão entrando, quando os projetos estão saindo, quando a vida profissional vai caminhando bem, quando você consegue ganhar mais recursos do que aquilo que você planejou durante o seu mês, durante o seu ano, você às vezes se arrisca em fazer algumas compras, algumas viagens, alguns passeios, você até observa que as coisas estão subindo, mas você não para nem mesmo para avaliar o quanto algumas questões têm te custado, até que a corda no pescoço das finanças aperta bastante, e aí você começa a fazer conta, e até o preço da ligação do telefone celular ou do telefone fixo da sua casa começa a te preocupar, e você começa a verificar aí que de fato essa ligação eu não sabia que saía tão caro assim. Falar com a mamãe, falar com o meu filho ou com a minha filha, eu vou agora falar menos vezes, menos tempo, ou vou falar uma vez só, bastante tempo, eu vou buscar um caminho aí. Nós só percebemos o quanto as coisas estão mais caras quando nos faltam recursos. E falta de recursos é problema na vida de qualquer pessoa. Só apertar um pouco as finanças, nós começamos a perder a nossa paciência lá no trabalho. Nós começamos, quem sabe, a responder com maior rispidez os nossos familiares, porque nós já aguentamos muito no trabalho, chegamos em casa agora e queremos que nos aguentem. Então é preciso fazer uma avaliação, da onde vem o nosso conflito, qual que é a causa dele. Às vezes não é o seu cônjuge, às vezes não é o seu filho, às vezes não é nem mesmo o seu patrão ou o seu colega lá no trabalho, o seu colega de escola, não é o seu professor que está sendo tão chato. É um outro fator que está te levando aos conflitos que você está vivendo. Pode ser financeiro, pode ser por situações de enfermidade que surgiu para você ou para sua casa, ou para alguém, ou na vida de alguém que você muito ama. Normalmente, quando nós nos preocupamos muito, até mesmo o nosso corpo reage de forma diferente, e pode ser que algumas fraquezas emocionais apareçam para nós. É por causa da pressão, por isso que você tem vivido conflitos, do muito que tem sido exigido para você, da sua agenda, do seu trabalho. Nós temos que avaliar bem, nós temos que olhar. Às vezes foi a perda que você viveu, no momento você estava bem fortalecido, bem fortalecida, você estava no andar da carruagem, estava conduzido pela maré, e a coisa estava correndo muito rápido. Agora que a coisa acalmou, de tudo aquilo que você se desgastou, tudo aquilo que você fez, a reação está surgindo bem no seu organismo, e pode ser que a sua aflição, os seus conflitos, agora com os amigos, o seu desentendimento aqui e ali, não é porque você acha que ele mudou muito com você, ou porque você mudou muito, mas reflexo de perdas, de situações difíceis que você passou na sua história, no decurso dos seus dias aí, quem sabe está bem recente, você não conseguiu se restabelecer bem, agora a coisa está estourando pela pele, pelos nervos. Então é preciso, irmãos, fazer uma avaliação correta. Eu gosto muito da atitude desses helenistas, porque eles vão procurar as pessoas certas para conversar. Se o problema deles é um problema de igreja, é um problema de fé, são irmãos que estão sendo esquecidos na distribuição diária da igreja, eles não ficam comentando por aí, não ficam fazendo montim, eles vão direto aos apóstolos, eles buscam aqueles que podem trazer as instruções ou que podem ajudar na resolução do problema. Então, quando você faz isso, você consegue que pessoas de fora, pessoas que têm, quem sabe, um conhecimento maior da área, podem te ajudar a entender e avaliar melhor as causas. Às vezes nós precisamos de pessoas mais idosas para nos orientar, de maior experiência na vida para nos ajudar, para dar a visão do que penso. Às vezes precisamos de pessoas que já passaram pelo problema, que já viveram a dificuldade. Às vezes precisamos das pessoas experimentadas na fé, que têm no coração bons procedimentos, que têm na escala da sua vida o interesse de não só entender, mas de fazer a vontade de Deus, que podem nos aconselhar, que podem nos conduzir, que podem nos ajudar a ver as coisas, e quem sabe a criar um plano de ação bem eficaz.
avaliar amplamente a situação. Às vezes necessita de alguém de fora, que possa nos ouvir, que possa nos receber, que possa receber o nosso lamento, o nosso desabafo, com quem possamos contar. Gente, especialmente de fé, que conhece o Senhor, que conhece os critérios de Deus, os mandamentos de Deus, as ordenanças de Deus, para que possam pensar em tudo e olhar para tudo, quem sabe, com os olhos da fé, com os olhos que Deus tem. Então os helenistas vão até os discípulos e eles começam a olhar para o problema e a identificar as causas e a buscar algumas reflexões e um certo entendimento para que possam responder e para que possam administrar bem esses conflitos que agora surgiram em razão do crescimento da igreja e do não se estar atendendo algumas viúvas. É interessante que eles não falam assim, nós não estamos atendendo porque nós não temos recursos. E nós estamos priorizando então as nossas famílias. Ou nós estamos priorizando então as irmãs que são mais antigas na fé, aqui no convívio conosco como igreja. Eles têm uma avaliação correta, não falta recursos, falta gente. Porque eles foram procurados, porque eles puderam avaliar, conhecendo bem a igreja como eles conheciam. Conhecendo bem cada pessoa, cada discípulo, cada família, cada viúva, cada órfão, como eles já estavam acompanhando há algum tempo. Então é preciso que você busque auxílio em especialistas às vezes, para o seu problema, para a sua crise na família, no relacionamento com o filho, ou com o pai, ou com o irmão, ou com a irmã, na administração dos seus relacionamentos no trabalho. Olhe com visão ampla a situação e procure pessoas, especialistas, que possam te ajudar. Se eu tiver um problema de visão, eu vou procurar o Fábio. Se eu tiver de coração, eu vou procurar o Dr. Carlos. Eles são especialistas. Eles vão poder me fazer ver o problema direito, e os recursos, e o porquê. Quando precisamos de auxílio com as nossas crianças, se for problema na saúde, nós buscamos a doutora Cíntia. Para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos netos, de vez em quando nós damos uma ligadinha lá, e ela com todo carinho, dá a palavra de especialista que ela tem. Nos ajuda a ver o problema, nos ajuda a entender o que pode vir pela frente, nos ajuda a tentar trilhar também, ou formar um caminho, o qual nós vamos poder trilhar. Então esses helenistas vão atrás dos especialistas, eles dizem, e aí meus irmãos, vocês experimentados na fé, vocês andaram com Jesus, vocês estão com a igreja desde o início, o que vocês podem me dizer? Como é que nós podemos resolver isso? Há um conflito aí. Então pense nessas coisas. Visão ampla, que vem às vezes de uma boa instrução, de alguém que é especialista na área, de um amigo que tem a visão de Deus, da proposta de Deus. Mas nós tratamos também os nossos conflitos, às vezes administrando os conflitos, baseado nos princípios e não nas reivindicações só. O que eu vejo que os discípulos fazem isso? Eles têm algumas questões que são princípios, os quais eles não abrem mão. Eles estão fechados que não podem abrir mão de algumas coisas, de alguns valores, de algumas ações, de algum trabalho. Quando esses irmãos são procurados, eles dizem, olha, nós não podemos abandonar a palavra de Deus para assistir as pessoas. Nossa prioridade é a palavra de Deus. Nós não podemos deixar de orar para atender as pessoas. O nosso serviço depende da oração. É a nossa comunhão com Deus. É aí que o Espírito Santo nos move. É aí que Ele nos mostra o caminho. É aí que Ele nos dá a direção. É aí que Ele se manifesta com poder nas nossas vidas. E a igreja tem crescido assim. Nós não podemos abandonar isso, senão a igreja para de crescer. O trabalho para de ser feito. Nós vamos dar foco numa outra área e nós vamos deixar de priorizar aquilo que precisa ser priorizado. Isso para nós é um princípio. Nós não queremos responder vocês e tratar vocês só porque vocês reclamaram, só porque vocês pediram, só porque vocês mostraram o problema. Nós vamos deixar tudo e nós vamos atendê-los. Fiquem tranquilos. Vamos parar de ler a Bíblia, vamos parar de orar e vamos começar a visitar essas mulheres e nós mesmos vamos cuidar disso.
Às vezes, nós não precisamos tomar as nossas decisões em razão das reivindicações. Nós temos que fortalecer os nossos princípios. Olhar para os princípios. Quando os helenistas procuram os apóstolos, alguns deles nem queriam a solução, só queriam reclamar. Só queriam dizer do que estava acontecendo. Nós acreditamos que alguns deles foram lá simplesmente para apontar o erro, para mostrar onde estava a falha na igreja, onde estava a falha no sistema, onde estava a falha nos apóstolos, aonde as coisas não estavam caminhando bem, aonde havia um rasgo muito grande, aonde as situações trazia insatisfação por parte de algumas pessoas. E sempre vai existir a insatisfação, e sempre vai existir reivindicações. E sempre os filhos vão querer reclamar, e vão querer mais. Alguma coisa os pais ainda não estão fazendo, dentro da medida que eles querem. E os pais também sempre vão reclamar, e vão pedir dos seus filhos que apresentem mais, que façam mais. Não porque querem o nosso mal, não porque querem ver os casais brigando para atendê-los. Não porque queremos ver os seus filhos trabalhando e se empenhando e fazendo mais do que pode. Mas a intenção às vezes é porque sabemos que eles podem fazer melhor. Ou então só porque queremos reclamar mesmo, porque já entendemos que não vai dar para resolver isso agora. É só daqui a um tempo. Mas querem ser ouvidos. Então nós temos que entender isso. Nem todas as reivindicações pedem de nós uma resposta. Às vezes querem só ser ouvidos, ou então querem só mostrar onde está o erro, ou querem só aproveitar o momento para fazer uma crítica, porque sabem que não podem resolver. Ainda bem que esses helenistas, eles colocaram à disposição, alguns deles, os seus próprios nomes. Mas por que eles já não chegaram para eles dizendo assim, olha, nós avaliamos o problema, nós vimos que vocês não estão dando conta, nós viemos aqui nos apresentar, se vocês aceitarem, nós somos pessoas que querem cuidar dessas irmãs. Aí sim, eles estariam prontos para resolver o problema. Mas eles não querem resolver, eles querem reivindicar. Então nós não podemos partir com as nossas agendas, partir com os nossos projetos, a partir das reivindicações. Nós temos que primeiro considerar os nossos princípios. Existe um problema, estou avaliando o problema, estou descobrindo as causas, eu estou vendo a amplitude de tudo, e eu preciso agora descobrir do que eu não posso abrir mão para resolver isso. Algumas situações aqui nós não podemos abrir mão. Por exemplo, nós vamos abrir mão da vontade de Deus, dos ensinos de Deus, dos mandamentos de Deus, para tentar resolver esse problema a qualquer custo, de qualquer maneira? Nós não vamos abrir mão. Nós vamos abrir mão, matando a nossa família para resolver o problema da nossa empresa, considerando que nós já não temos muito tempo mais para dar ao nosso filho, à nossa filha, a atenção que precisamos dar para o nosso cônjuge, mas nós vamos fazer isso porque uma reivindicação foi feita. Então nós abrimos mão da saúde da nossa casa, do bem-estar dos nossos filhos, do convívio que a gente tem com eles, do acompanhar do seu dia a dia, do carinho, do cuidado, e nós vamos então nos matar, e vamos dobrar o nosso tempo na empresa, porque reivindicações foram feitas lá. Você tem que saber, você não pode agir só pelas reivindicações, você tem que considerar primeiro os seus princípios, questões das quais você não vai abrir mão. São especiais para você, são primordiais para a sua vida. Nós vamos resolver esse problema, passe por cima de quem passar. Faça o que tiver que se fazer. Nós vamos resolver isso e já. Não, nós não podemos resolver problemas assim, passando por cima das pessoas. Nós vamos resolver isso agora. Eu pego um revólver, vou lá e dou um tiro no sujeito que está me afligindo. Acabou o problema, está resolvido. Nós não resolvemos problemas assim, conflitos assim. Nós não damos esse jeito para as coisas. Nós avaliamos os princípios, os valores, os quais nós não podemos abrir mão. E depois nós começamos a considerar aquilo que pode ser feito. Então, é isso que os apóstolos fazem. Eles agem por princípios. Nós vamos orar, nós vamos ler a Bíblia, nós vamos continuar cuidando da oração e da pregação da palavra de Deus. E nós podemos eleger gente para fazer isso. Nós podemos, junto à igreja, escolher pessoas cheias do Espírito Santo,
Pessoas boas, cheias de fé, comprometidas com o trabalho, gente que cuida bem da sua casa, gente que zela bem pelos seus, que vão olhar com carinho essas viúvas, gente que se atenta para a dor, gente que se compadece do necessitado, gente que nós temos visto aqui, que corre atrás aqui e ali, para poder socorrer esse e aquele, quando for preciso. Nós vamos olhar e nós vamos escolher homens assim, e esses homens vão nos ajudar. Então aí, depois que eles especificaram os princípios, eles começam a buscar as resoluções. Então você deve administrar os seus conflitos assim também, olhando os princípios e não só as reivindicações. Aplicações quanto ao uso do nosso trabalho junto à comunidade, junto à igreja, junto à família, junto à cidade, junto ao ambiente de trabalho, à escola, junto ao grupo de amigos, quando nós pensamos isso para ser exercido num grupo. Vamos ler juntos aquela expressão que está lá, que começa com uma comunidade? Vamos lá? Uma comunidade que estabelece seus rumos firmados na reivindicação pode se conduzir a erros, ao caos. Se nós decidirmos só por aquilo que nos foi cobrado, nós podemos nos conduzir e conduzir a nossa comunidade a caos. Nem sempre aquilo que se pede é possível. Nem sempre aquilo que se pede, que se reivindica para agora, é correto. Nem sempre aquilo que se espera receber na família nesse momento, ou dos amigos, é de fato o que vai ajudar. Nem sempre, porque às vezes as pessoas vêm reivindicar até você, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, na sua vizinhança, porque eles estão interessados, ou elas interessadas em si mesmos. Estão pensando no seu bem-estar, no que é bom para você, no que melhora e facilita a sua vida. Algumas das reivindicações até que nós fazemos, se formos parar mesmo para observar, se fôssemos atendidos, seria muito bom para nós, mas e para o resto? E para os demais? Será que em razão de sermos atendidos não seríamos peso para alguém? Não geraríamos uma dificuldade para a vida de um vizinho, de um amigo? Algumas reivindicações do país, elas que são feitas pelo povo, por classes diferentes do povo, poderiam ser atendidas na medida que são reivindicadas? De jeito nenhum. Injustiças seriam praticadas também. A própria situação do país de hoje não dá condição, não cria possibilidade de algumas decisões serem tomadas. Então existe toda uma questão que a gente tem que colocar em consideração antes de tomarmos as nossas decisões, os nossos passos, quando as reivindicações chegam. Não faça só porque alguém pediu, não faça só porque alguém cobrou, não faça só porque alguém identificou de fato um problema, uma crise, uma ferida. Pense na comunidade, avalie amplamente, pense no todo. Uma comunidade cristã deve estabelecer seu rumo junto à fidelidade à palavra de Deus, é o que nós já falamos. Primeiro, vamos observar o que a Bíblia diz. Vamos observar como Deus gostaria que fosse feito. E depois vamos criar o nosso plano de ação. E é o que esses irmãos estão fazendo, por isso que eles têm a convicção de que eles não podem abandonar a oração. Eles não podem abandonar a palavra de Deus. Nós buscamos em Deus. Ele nos instrui. Nós olhamos para a palavra de Deus, ela nos ensina. E nós não podemos abandonar isso, senão nós abandonamos isso, surgem outros conflitos. E a igreja vai caminhar para o caos, para a ruína, para a destruição, vai parar o crescimento. Vai começar a sangrar. A ferida vai cada vez aumentar, as dores vão ser cada vez mais intensas, e nós não vamos saber mais depois como seguir. Então, irmãos, se oriente sim, busque na palavra de Deus, busque diante do Senhor a solução, a direção. A Bíblia fala que Deus é aquele que aplana os caminhos para nós. Deus é aquele que defende as nossas causas. Deus é aquele que trabalha a nosso favor enquanto descansamos. Ao Senhor dá aos seus enquanto dormem. Ele tem um ensino sábio, um conselho precioso.
Ele pode te fazer ver o que você não viu. Ele pode abrir portas que você tinha como trancadas, como fechadas, as quais não iriam abrir. Ele pode trazer possibilidades as quais você jamais contava e esperava com elas. E Ele pode fechar caminhos que você tinha convicção de que eram os certos, os melhores a tomar. E de repente essas portas podem se fechar para você. Os nossos conflitos nós resolvemos diante de Deus, em oração, expressando fidelidade a Deus, fidelidade à sua palavra. E quanto à nossa vida, os nossos conflitos, quando há um problema, ele deve ser tratado. Eu não sei se você vai tratar de imediato, se você vai esperar um tempo para avaliar melhor as situações, as circunstâncias, mas você tem que usar a sua cabeça, parar um pouco, e quem sabe ver se eu preciso resolver isso agora, se eu posso dar 2 dias, 3 dias, 3 semanas, 3 meses. Verdade é que algum passo você tem que dar já. Alguma atitude você tem que tomar de imediato. Quando você vai resolver o problema ao todo, para você dizer assim, agora sim, não tenho mais esse conflito, não vivo mais essa dificuldade, Deus é que vai te ajudar. Mas há uma coisa, o problema sempre tem que ser tratado. Vem daquelas situações, daquelas circunstâncias que a gente sempre fala aos casais, mas que serve também para os jovens. Quando há um conflito de relacionamento, você tem que procurar essa pessoa, você tem que pelo menos se mostrar disposta a entender o problema, a entender por que ela agiu assim, por que ela falou assado, por que agora ela te virou as costas, por que ela te tratou desse jeito. É preciso que em determinado momento você comece a tratar o assunto. Os helenistas foram lá e os discípulos não fugiram do problema, eles falaram, não, nós vamos resolver isso. Nós não podemos abandonar a palavra, nós não podemos abandonar a oração, mas nós podemos fazer alguma coisa. Nós vamos conversar, nós vamos convocar a comunidade, nós vamos fazer a comunidade pensar em nomes, nós vamos procurar pessoas capacitadas, pessoas de fé, pessoas crentes, pessoas obedientes à palavra de Deus. Vocês vão nos ajudar a elegê-los. E essas pessoas vão cuidar. E esse problema vai ser resolvido. Nós vamos tomar alguma atitude. Entre o processo de receber os helenistas e fazer-se a eleição, os diáconos começaram o trabalho de diaconia, de assistência às viúvas, que estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Houve um tempo, há um processo, há a avaliação dos nomes, há um tempo de oração, há um tempo de eleição depois eles ungiram aqueles homens, estenderam sobre eles as mãos e os comissionaram para a obra. Então, entenda isso, o assunto não pode ser recebido por você como se não fosse nada. Seu filho bateu a porta um pouco mais forte. Seu colega te falou umas coisas lá que para você soou como estranheza. Se ele chegou para você e disse, me admira muito que você tenha feito isso comigo, e foi embora, você tem que pensar, o que será que eu fiz? O que será que ela ficou sabendo? Será que é mesmo verdade? Será que é alguém que inventou alguma coisa? Você tem que começar a ponderar, tem que procurar se informar. Se o seu cônjuge hoje ficou um pouco chateado, se hoje ela te falou alguma coisa diferente, você sabe o tempo certo para tudo, mas tem que chegar um momento, e esse momento não pode passar muito, você tem que saber o que está acontecendo. O que eu posso fazer para resolver isso aí? Porque senão, uma bolinha pequenininha de neve pode se tornar numa grande bola de neve, né? Se você não trocar as palavras certas, se você não der a atenção devida, pode ser que amanhã chegue numa situação, numa circunstância que fica, de fato, difícil de reparar. Não se resolve um problema criando outro. Tá bom, o problema é por causa das finanças, eu vou lá, faço um empréstimo, não sei como que eu vou pagar, mas eu faço um empréstimo, resolvo, dou para ela, dou para ele o que ele quer, fazemos a viagem que a gente esperava, minha filha vai estudar no melhor colégio, e beleza. Pode ser que você está
cavando um buraco mais fundo, vai ser mais difícil para você sair. Existe esse ditado: não se veste um santo e vestindo outro, desvestindo o outro. Porque não se resolve o problema. Nós não resolvemos um problema criando outro. Dando aquelas ações imediatistas, que tapam um buraco aqui, ou que pelo menos aparenta tampar, deixa ele escondido aí por baixo. Amanhã a situação pode estar complicada. Pode cheirar mal. Pode trazer maiores problemas. Quando eu olho para esse texto, eu vejo na minha vida que quais os princípios por trás das crises enfrentadas. O que eu preciso determinar que não vou abrir mão? O que eu preciso estabelecer lá na minha casa, em razão da fé que tenho, que são valores dos quais nós não abrimos mão. São os princípios que, apesar dos problemas, das crises, das situações de relacionamento, nós vamos nos manter fiéis a eles. Quais são os princípios que você vai assumir diante do problema lá no trabalho, ou no relacionamento com o vizinho, ou nas circunstâncias adversas devido a uma crise no país, uma pressão na empresa, que você não vai abrir mão de jeito nenhum quando for traçar as estratégias para resolvê-los. Às vezes nós abrimos mão dos nossos princípios muito facilmente. Às vezes nós substituímos muito fácil os nossos princípios, por causa das pressões, por causa dos valores, porque não aguentamos mais. Nos vencem pelo cansaço, nos vencem pela insistência. Mas os discípulos estão firmes, dizendo: nós não vamos abrir mão da oração, nós não vamos abrir mão da palavra de Deus, nós vamos ser fiéis ao Senhor, nós vamos buscar o Senhor, e nós não vamos ir servir essas mesas. Isso nós não vamos fazer, por mais que vocês reclamem, por mais que as viúvas necessitem, por mais que os problemas sejam reais e precisem da nossa ajuda para serem solucionados. Nós não vamos fazer isso. Podem reclamar, podem pedir, podem insistir, podem correr para a Globo, podem correr para o judiciário. Nós não vamos abrir mão. Se nós temos convicção que está dentro da vontade de Deus, nós temos convicção de que está dentro das bases da nossa fé, se nós temos convicção de que isso aqui é algo que vem como bênção de Deus para nós. Então, quais os princípios nós temos sustentado, mesmo diante das crises? É aqui que nós mostramos o quanto amamos o Senhor, o quanto amamos a Sua palavra, o quanto somos fiéis a Deus. Quando vivemos as crises, vivemos os problemas, somos criticados, somos procurados para apontar as necessidades, mas nós começamos a trabalhar sem abrir mão dos valores de fé, dos valores do nosso caráter, dos valores que nós achamos que são justos, que são íntegros, que são retos diante do Senhor e da Sua palavra. Nós não abrimos mão. Porque senão eu posso começar a me corromper nas questões financeiras para arrumar o dinheiro que eu preciso. E aí eu vou conseguir bem mais dinheiro do que eu consigo hoje. Mas eu vou arrumar um problema maior. Eu vou abrir mão de um valor que Deus não quer que eu abra. Alguns problemas, alguns conflitos seriam fáceis de resolver se nós jogássemos como todo mundo joga. Se a gente abrisse mão dos valores, da obediência nossa à palavra de Deus, do representar da fé, seria fácil se entender com muita gente. Seria fácil resolver alguns problemas que nós temos, se usasse das mesmas artimanhas, das mesmas mentiras, dos mesmos engodos, dos mesmos caminhos, das mesmas parcerias podres, que muitos usam. Mas nós somos desafiados pelo Senhor a manter os nossos princípios mesmo diante das crises. Por isso, irmãos, quando você for cuidar das reivindicações, esteja atento aos princípios. Essas são verdades que nós recebemos da palavra de Deus ao nosso coração, à nossa vida. E eu sei que você, se você não está passando por um tempo assim, de conflito com alguém, com alguma área, por alguma situação ou circunstância da vida, você ainda vai passar. Quando você passar,
Se lembre desses ensinamentos que os discípulos nos trazem, diante das reivindicações dos helenistas, das dicas, das orientações. Isso pode nos ajudar, isso pode nos fazer dar as decisões certas, os passos que alegram o coração de Deus, e encontrar aí os melhores resultados, mesmo que demore um pouco mais, mesmo que exija um pouco mais de mim e de você. Se preciso, vamos convidar mais gente. Vamos encontrar pessoas sérias, pessoas comprometidas com a fé, pessoas comprometidas com o reino de Deus, possam nos ajudar, possam cuidar dessas coisas, de outras coisas para nós, as quais nós não estamos conseguindo. Mas não vamos abrir mão dos nossos princípios, não vamos negociar os nossos valores, o nosso caráter. Vamos manter firme aquilo que nos faz ser servos bons e fiéis, ser servas boas e diligentes, que levam alegria ao nosso Deus, de quem Ele pode fazer, eis aí meu servo, minha serva, em quem tem o meu prazer. Porque enfrentam os seus conflitos, passam pelas suas lutas, mas caminham em obediência, caminham em confiança, caminham em fé, não abrem mão daquilo que para mim é prioridade.